Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais uma manhã. Estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor através desses vídeos e eu fico muito feliz por você estar aqui neste canal. Meu nome é Leide Jane e tenho como propósito estar compartilhando aquilo que Deus tem falado ao meu coração através da sua palavra e incentivando a cada um a continuar, a prosseguir em conhecer, a prosseguir em ler, em meditar na palavra para adquirir conhecimento. Dando continuidade àquela série de mensagens, né, sobre o porquê estudar a palavra do Senhor, o estudo da palavra, eu vou estar lendo em Hebreus, no capítulo 1, e alguns outros versículos complementares. E se você puder, você acompanhe a leitura na sua Bíblia, né, para que você possa estar conferindo o que está sendo lido. Compartilhe esse vídeo, né, deixe seu like e se inscreva neste canal, porque é importante a sua participação para dar continuidade a esse trabalho em nome de Jesus. Então vamos ler aqui em Hebreus, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, o autor aos Hebreus, falando aos judeus convertidos, ele começa a informar, né, a maneira como que Deus fala. Nesse contexto, eles tinham acesso ao Velho Testamento e a igreja, instaladas nas localidades, fazia leitura dessa escritura, né, revelada, que eles tinham à mão, não como hoje que nós temos o Novo Testamento. Só que Jesus já tinha vindo em carne, já tinha se manifestado como Filho de Deus, como enviado de Deus, anunciando boas novas de salvação. E após a sua morte e ressurreição, ele deixou esse legado, né, de informação que hoje conhecemos como Novo Testamento, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que ele fala, e é através desse Evangelho que ele nos fala. E é o que o autor aos Hebreus está passando a ele, que é importante você entender que não haja profetas, não que a Bíblia enumera na listagem de dons, os dons de uns foram chamados para profeta, mas esse profeta ele fala dentro da revelação do Novo Testamento também. Então é importante você entender isso. E ele começa instruindo, dando essa instrução, por quê? Porque como hoje, naquele momento ali também, havia outras fontes de informação acerca da vontade de Deus. Hoje nós temos a internet, hoje temos várias denominações, hoje temos vários pregadores, temos aqueles, né, que se intitulam profetas do Senhor, mas devemos entender que o Senhor se revela através da sua palavra. O Novo Testamento é a vontade do Senhor, é o cumprimento da graça, daquilo que Jesus veio fazer por nós, e é isso que devemos nos alimentar, devemos procurar entender essa obra realizada. Ele não diz que não fala pelos profetas, como eu falei, mas que hoje o meio de comunicação é através de Jesus, entendendo que esse Jesus não é aquele filho do carpinteiro, filho de Maria, aquele que andou com seus discípulos. Hoje ele está à destra de Deus Pai, como diz aqui em Hebreus, continuando a leitura, aquele diz aqui no versículo 3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressão e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, esse Jesus está à destra de Deus, ressuscitado em glória, mas ele fala para você ainda hoje. É por meio dele que você recebe
a palavra do Senhor, as instruções do Senhor. E o autor vai discorrer acerca de característica que dá a credibilidade à palavra que é anunciada. Como eu já disse em outros vídeos, que essa palavra é inspirada, que essa palavra é fiel, que essa palavra não é uma palavra que é compreendida pelos olhos naturais, pela razão, mas sim pela revelação do Espírito. Essa palavra é o próprio Jesus. Aqui em João, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele veio ao mundo anunciando boas novas. Hoje, ele está à destra de Deus Pai, e Jesus Cristo é Deus, porque ele diz que ele é a expressão exata da imagem do próprio Deus. Então, você tem que dar, você pode crer, dar credibilidade àquilo que é anunciado por meio da palavra do Senhor, porque é o próprio Deus falando com você. Vamos ler lá em Hebreus, continuando aqui em Hebreus, no versículo, no verso 10. Hoje está um dia, está nublado, então talvez o vídeo esteja um pouco escuro e até para eu ler aqui tá um pouco difícil, mas aos poucos a gente vai melhorando isso aí. O importante é insistirmos na leitura da palavra. Ele diz aqui no verso 10, eu vou dar continuidade aqui, ó, versículo 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Então ele começa a falar da grandeza de Jesus, né? Do Cristo ressuscitado, daquele que está em glória. Porque o qual o dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então a referência, né, de quando o Senhor, ele dá testemunho de que Jesus é o Filho de Deus, e não apenas o filho de José, o carpinteiro. E quando outra vez também introduz no mundo o primogênito, diz e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade ao cetro do teu reino. Então, ele é o Deus que se revelou em carne e habitou entre nós, e que nos reconciliou com o Senhor. E por isso você deve dar credibilidade àquilo que ele fala por meio da sua palavra. E dando continuidade aqui em Colossenses capítulo 1, eu vou ler também aqui a partir do verso 3, Paulo fala assim, graças damos a Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, a sua fé em Jesus Cristo para a salvação, que operou a sua conversão, foi pelo ouvir a palavra do Evangelho. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está na palavra, na Escritura, o qual revela a quem é Cristo, quem é Jesus e o que ele fez na sua vida. E ali o escritor aos Hebreus, ele dá uma descrição de característica do Senhor para que haja credibilidade naquilo que ele fez e na sua palavra, que agora é anunciada. No verso 15 do mesmo capítulo 1 de Hebreus, fala assim, 13, né? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, porque estávamos mortos em delitos e pecados em trevas, né? Escravos do pecado, e ele nos tirou dessa condição. Verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível,
Quer dizer, Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus se revelou a nós por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o primogênito de toda a criação. Então, ele é o primogênito de toda a criação porque ele ressuscitou dentre os mortos. E ele diz assim, ó, porque o primeiro que ressuscitou. E nós, porque cremos, também ressuscitamos pela fé, ao fazermos a confissão, a confissão de fé de que temos em Jesus o nosso único suficiente Salvador. Ele diz assim, 16, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, é uma característica que nada do que existe foi feito fora dele, tudo por meio dele e para ele. Então, você deve dar crédito à palavra do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra diz também, uma das outras características que o autor aos Hebreus vai falar de Cristo, é que ele é o sustentador de todas as coisas. Então aqui no verso 17 de Colossenses, capítulo 1, diz assim, e ele é a cabeça, não, ele, verso 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, ele sustenta, tudo subsiste, tudo se mantém por meio dele e para ele. Então, o seu aprendizado, a sua busca pelo conhecimento é para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai dizer também, outra característica, é que ele é realizador por ele mesmo da purificação dos nossos pecados. Então, está lá em versos 21 e 22 de Colossenses, diz assim, eu vou ler o 18 também, diz assim, ele é a cabeça do corpo da igreja, então a igreja é corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça, né? Então a igreja ela é conduzida por Cristo, ela deve ser conduzida por Cristo, porque ele é a cabeça. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia, como eu já disse, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Verso 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Versículo 20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, paz com quem? Adão pecou e causou inimizade entre Deus e os homens. E Jesus vem como mediador, trazendo, realizando novamente a paz. Ele nos reconciliou com Deus por meio do seu sacrifício. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Versos 21. A vós também, que no outro tempo era estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou. Então, nós fomos feitos amigos de Deus, fomos reconciliados com o Senhor por meio de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo, para a glória dele. E esse entendimento é muito importante, porque você está reconciliado com Deus, você é amigo de Deus. Então você deve se agradar das coisas de Deus. E é necessário ter conhecimento, é necessário buscar essa comunhão. E ele diz aqui também, o autor aos Hebreus, que o Senhor, Jesus, hoje tem uma posição, um nome mais excelente do que os anjos, que é o verso 13 lá de Hebreus, mas eu vou ler aqui o 16 de Colossenses, que nós já lemos, vou repetir, diz assim, ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele. Ele tem uma posição de autoridade, ele é sobre todos, e nada existe
ou subsiste fora dele. Versículo 13 do capítulo 1 de Hebreus diz: E qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Desculpe, por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, o Senhor Jesus, ele tem um nome mais excelente, ele está acima de todos, acima dos anjos. Tem até um louvor muito bonito que fala que acima de tudo, acima de todos, está o Senhor entronizado. Quer dizer, ele está à destra de Deus Pai, um trono, numa posição de autoridade. E depois, o escritor aos Hebreus, ele vai falar do caráter de Cristo, né, de Jesus Cristo. Ele diz no verso 9 do capítulo 1, diz assim: Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleos de alegria mais do que a teus companheiros. Então, o trono dele, ele vai falar que é trono, é algo interessante, né? Que o trono do Senhor Jesus é trono de equidade, né? Um trono de justiça. Ele tem prazer naquilo que é reto, e na sua passagem, na sua caminhada na terra, pregou e foi tentado, como sabemos, mas não pecou, sempre praticando a justiça. E equidade, diz assim no dicionário, que o significado dessa palavra equidade é justiça natural. É uma disposição para reconhecer imparcialmente o direito de cada um. Então, individualmente, cada um de nós fomos reconciliados com o Senhor. Necessitávamos dessa salvação, necessitávamos de vida, e Ele nos deu vida. Ele, imparcialmente, de forma individual, alcançou cada um de nós o que cremos, né? O que cremos. Da autoridade, ele vai falar aqui no versículo 8 do capítulo 1 de Hebreus, ele fala assim que, mas do Filho diz, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, cetro do teu reino. Então, ele tem um reino que não pode ser abalável, como diz a palavra, é um reino inabalável, é um reino de justiça, né? Porque quando Jesus retornar a esse mundo, ele vem para julgar, mas julgar em justiça, por meio, inclusive, da sua palavra que está sendo anunciada. Então, é importante entender que todos vão ouvir essa palavra, porque por meio dela seremos julgados. E ele diz assim, e aquele que crê não entra em juízo, né? Ele diz assim, que equidade, porque diz que o reino dele tem um cetro. Cetro é aquele instrumento, né, que na antiguidade os reis recebiam, a coroa e um cetro, tipo um cajado, que representa, né, a sua posição de autoridade, e no caso de Jesus, de equidade. Um dos outros significados de equidade é reconhecer que todos precisam de atenção, mas não necessariamente do mesmo atendimento. Então, Jesus, ele se relaciona conosco de forma pessoal, de forma individual. Ele não é o Deus que veio ao mundo, pregou, morreu, ressuscitou e deixou todo mundo à sua própria sorte. Não. Ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei um outro consolador, né? Que é o Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo, que é Deus também, ele se relaciona hoje conosco de forma pessoal e individual. É o Espírito Santo que fala ao seu coração nesta manhã, por meio desse vídeo, da necessidade de você se aprofundar no conhecimento da Escritura, para que você entenda a sua posição e também conheça e prossiga em conhecer o seu Senhor. E na conclusão, eu vou estar lendo aqui Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 2. Mas antes de tudo eu queria dizer também que o Senhor, ele também se revela por meio da criação.
Então, mesmo aquelas pessoas, e essa palavra não é só para quem é cristão, é para todo aquele que tiver acesso a ela, que Deus permitir que assista esse vídeo ou que esteja ouvindo a palavra do Senhor. Aqui a palavra diz que todos, que o Senhor se deixa conhecer, se deixa revelar. Romanos capítulo 1, versículo 19, eu vou ler a partir do 18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Porque qual de nós, mesmo antes de não ter a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Evangelho, não olhou para o céu, um céu estrelado, um pôr do sol, e você ficou maravilhado, sentindo no seu íntimo que há alguém maior que criou? Então, é a revelação de Deus através da criação. Mesmo aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, eles têm a oportunidade de entender pela criação que há um Deus vivo e poderoso, criador de todas as coisas, e que ele chama a reconciliação com ele mesmo por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz que serão indesculpáveis porque ninguém vai poder dizer que não ouviu falar ou que não sabia da existência de Deus. Então é importante, irmãos, que entendamos, e até você também que ainda não é um cristão, se você ainda não confessou a Jesus como seu único suficiente Salvador, que você entenda que ele é o mediador, que Adão pecou e todos fomos mortos, estávamos mortos em delitos e pecados, e Jesus veio em carne, habitou entre nós, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, para nos reconciliar com o Pai. E é por meio de uma confissão de fé, de entender que você é um pecador e que você precisa desse Salvador e que ele já te salvou e basta você receber essa salvação. E na conclusão, Hebreus capítulo 2, eu gostaria de estar concluindo essa mensagem, esse vídeo, né, falando que ele diz assim, no capítulo 2, versículo 1, o autor diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então, a importância que você deve atentar, mesmo em dias atribulados como estamos vivendo, né, nesse ano de 2021, estamos no mês de março e a pandemia ainda avança, mas o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo, Salvador de todas as coisas. E Ele você deve se atentar para aquilo que Ele diz, para aquilo que Ele tem falado, para aquilo que você já ouviu outrora e para aquilo que você está ouvindo agora. E Ele diz assim, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, né, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, o escritor fala, o Espírito falando a ele, que o Senhor, ele começou falando, Jesus veio falando, anunciando boas novas de salvação, e as suas testemunhas, os apóstolos e os discípulos, e até hoje ele continua a falar. E dando, ainda não só falando, mas também dando sinais, confirmando a pregação da palavra, sinais, através de sinais, milagres, poderes. Então, o Senhor lhe confirma. E isso não vai ser
desculpa, ninguém vai poder dar uma desculpa de que não sabia, de que não ouviu o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que nesta manhã, se você tem sido descuidado com a palavra, se você tem ignorado aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, não se mantenha assim. Procure modificar o seu comportamento. Procure entender e com o coração quebrantado que o Senhor fala. Ele fala, como diz o escritor aos Hebreus. Outrora ele falou pelos profetas, mas hoje ele fala pelo Filho. Hoje ele usa vasos como eu, que sou pequena, que não sou nada, que sou insignificante, mas que o Senhor usa a minha vida para falar com você, para que você se conserte, se posicione como filho de Deus e atente com mais exatidão, com mais zelo a palavra que está sendo revelada por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te dê olhos iluminados nesta manhã para a compreensão da sua vontade, para louvor da sua glória, em nome de Jesus Cristo. E até a próxima.